Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse é o 49º. Essa palavra eu nunca imaginei que ia conseguir falar. Oitavo, que foi o que eu disse. Eu falei 49º antes, né? Que a gente tava conversando, mas esse é o 48º, né? A plaquinha e a Fer ali não deixam eu mentir, nem a TV. Acho que nada me deixa mentir aqui. Nem eu. Eu sou o Alexandre e eu tô aqui com a Jéssica. Eu vou conduzir essa conversa, ou a Jéssica vai conduzir a conversa. A gente não sabe ainda o que vai acontecer nesse podcast. Mas muito bom te receber aqui, Jéssica. Ah, muito obrigada, gente. Falei pra eles quando eu cheguei que eu tava me sentindo uma estrela, porque eu falei convidada pra vir conversar aqui. Achei muito chique. E só pra vir conversar ainda, Só pra né? vir conversar, gente. Achei muito chique. Mas fala um pouco sobre você. Antes disso, antes da Jéssica falar sobre ela, vai ficar passando aqui o Instagram dela e o nosso, tá? Então aproveitem e já sigam ali. Parem, dê um pause no vídeo aí, já sigam a gente lá nas redes sociais pra acompanhar um pouco do que a gente tá falando. E agora sim a gente volta. Ah, então tá bom. Pode falar um pouco sobre você, então. Bom, o que falar, né, Alexandre? Socorro. Agora é aquela redação lá da quarta série, quando redação. você volta o que lá. você... Então tá bom. Olha, meu nome é Jéssica. Eu tenho 31 anos, formada em arquitetura, paixãozinha desde criança. Acredite se quiser. Meu pai que brinca, ele fala assim, você é uma coisa, falava desde criança que você queria ser arquiteta. É verdade. Eu nem sabia o que era arquitetura. Nem sabia o que era. Mas tinha alguma influência? Por que você falava? Não tinha, porque, assim, meu pai, ele é engenheiro eletricista. E minha mãe é formada em educação física. E não tem ninguém na família que é arquiteto. Mas engenharia, de forma geral, acaba tendo um pouco de ligação. Mas que eu sou engenheiro também e a gente então. tinha uma rixa muito grande com os arquitetos na faculdade. Hoje não, tá, gente? Gente, hoje todo mundo se ama. Amigo, não tem isso. Mas na faculdade tinha, não sei porquê. Mas sabe quando tinha, daí você tem que entrar no grupo do... Não, mas tem que ter essa rixa. Isso. Eu não sei porquê, mas tinha. Não, tinha, né? Mas assim, olha, eu também não sei porquê, mas eu imagino que seja porque as coisas não eram bem divididas, entendeu? Uhum. É tipo a rixa que as pessoas acham que tem entre arquiteto e designer de interiores. Não tem uma rixa, cada um tem um papel específico. E na engenharia é a mesma coisa. Antigamente, eu acho que os papéis davam uma misturada ali, né? Tipo, o que o arquiteto faz, o que o engenheiro faz, aí dava briga. Mas hoje acho que não tem. É coisa de faculdade, eu acho, né? A galera nem sabe. Vai se formar, achar que vai ficar rico. Ai, nossa senhora, as pessoas têm Faz parte. Ai, socorro. Mas você tem 31 anos, você se formado em arquitetura. Isso. Olha, não sou daqui. Não sei de onde você é. Interior de São Paulo. Queluz é o nome da cidade. Queluz? Ninguém conhece. Uma cidadezinha que tem, sei lá, 10 mil habitantes, é muito pequenininha. Mas eu vim pra cá tem 20 anos. Vim pra cá em 2002. Com a família e tudo, aí estudei aqui. Aí entrei pro curso de arquitetura em 2009, fiz na PUC. Aí fiz intercâmbio, foi muito legal. E aí, quando eu saí da faculdade, assim, durante a faculdade fiz um monte de estágio, né? Pra ver, porque assim, arquitetura, como várias áreas, tipo medicina, tem um monte de áreas que você pode atuar, né? Então, acabei fazendo alguns estágios pra saber onde que eu ia me encaixar melhor. Intercâmbio você fez no meio do... No meio da faculdade. Foi uma extensão do curso, assim, que a PUC, ela tem como se fosse um acordo com a Universidade da Itália, a Universidade Ferrara. Então, a gente consegue fazer uma extensão do curso lá. Então, eu fiquei lá 6 meses, voltei pra minha turma original, abati um monte de matéria, que foi uma beleza. Meus pais adoraram, né? Que daí ficou mais barata a mensalidade. E aí, eu cursei um pedaço lá e voltei pra cá, continuei o curso aqui normal. E foi um período bom, hein? Que é isso? Morar fora do Brasil é bom. Gente que pode fazer intercâmbio, faça. Recomendo. É muito legal, né? Uma cultura diferente. Enfim. Você falava italiano? Então. Então... Assim, hoje eu entendo, mas muito tempo que eu não falo, né? 10 anos. 2012 que eu fui. 10 anos. Então, assim, entendo, falo um pouco, mas muita coisa a gente esquece, né? Se você pedisse pra mim discorrer umas coisas aqui, não ia dar. Mas você já falava quando você foi pra lá ou não? Falava, pouco, mas assim, pra você ir, você tem que fazer uma prova, né? Você tem que fazer a prova de italiano, tem que ter alguns pré-requisitos do curso, tipo, não pode ter DP, enfim, CDF, né? Não pode ter DP, nem precisa, mas ela falou que só por... Nem precisa, mas assim, né? E aí, você tinha que fazer uma prova de italiano pra pelo menos entender um pouco, pra ir pra lá, porque...
Eles falam assim, tem matéria que é em inglês. Não tem um pessoal da Itália. Eu não falei inglês, não. Então, lá é muito italiano mesmo, sabe? E aí eu fiz a prova. Passei. Mas a prova não é, tipo, por exemplo, qual dessas palavras é italiano? Daí tem lá, tipo... Não, é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil, mas assim, é uma prova tranquila. Acho que o que mais pega é um pouquinho da conversação, que tem uma prova oral, né? Então você tem que falar um pouquinho lá com o pessoal da banca, mas é bem simples, assim, bem mais simples do que, sei lá, qualquer dessas provas de inglês difíceis aí. Que só pra saber se você não vai morrer de fome. Exato, lá, sei lá. Vai saber pedir uma água. Então, mas foi bem legal, foi um período bem divertido. E eu voltei porque teve um terremoto lá. Caramba, assim, que trágico. Não, uma coisa muito louca. Sei lá, 4 horas da manhã acordei com tudo tremendo. Eu sentei na cama e comecei a gritar. Tinha que fazer. E aí, não é uma região que tem essas coisas, sabe? E aí, aqui em casa todo mundo ficou desesperado, né? Pelo amor de Deus. Eu falei, ai, não. Aí eu fiquei realmente, assim, uns 40 dias penando. Porque a minha casa, ela acabou... Eu morava era um predinho. Lá os predinhos não são muito altos, né? A cidade. Em alguns só. E a casa ficou meio destruída, assim, Caramba. sabe? Tipo, caiu uns pedaços do teto. Meu era o último andar. E trincou parede. Parecia cena de filme de terror, assim. A hora que acabou o terremoto, que foi de madrugada... Eu levantei assim e, assim, caco de vidro no chão, um monte de coisa. Eu levantei descalço, tava sozinha em casa, abri a porta, a vizinha tava descendo. Eu falei, pelo amor de Deus, me espera, o que tá acontecendo? Aí ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, coloca um calçado que você tá descalça. Volta em casa, coloca um calçado, põe um casaco e vamos descer. Aí tava a rua lotada de gente, assim. Porque foi uma coisa que pegou todo mundo meio desprevenido mesmo, assim, Nossa, sabe? imagina. Muito louco. Umas coisas meio loucas, assim. Mas daí foi por isso que você voltou mesmo? Então, a princípio eu ia pra ficar 6 meses, mas a gente sempre pode estender esse tempo, né? Quem já vai pra ficar 1 ano, vai ficar 1 ano. Mas quem vai por 6 meses pede uma extensão. E eu, né, já tava chegando ali nos 4 meses, falei, fica mais um pouquinho, né? Legal. E aí aconteceu esse terremoto em maio. Assim, maio, junho, assim. E aí, putz, o pessoal aqui em casa ficou preocupado. E daí, como eu perdi a casa, eu tive que entrar meio que num programa do governo pra avisar que a minha casa tava inabitável, não tinha o que fazer. E aí eu fiquei, assim, 40 dias. Isso foi uma coisa muito louca da Itália, que eu achei fenomenal. Eles me colocaram em hotel, colocaram todo mundo que perdeu casa em hotel, em albergue, enfim. Distribuiu as pessoas pela cidade. E com tudo. Café da manhã, almoço, janta. Foi uma coisa, assim, muito louca. A gente foi muito bem assistido. Ainda mais a gente brasileiro, não tem cidadania, nada, né? Falei assim, foi uma coisa bem era facinho pra eles empurrar vocês numa valeta tipo assim, ó, lá vai embora, filha, que isso aqui não vai dar. Vai embora. Mas assim, o pessoal muito atencioso. E aí, eu fiquei lá, tipo, 40 dias em hotel. Que, putz, é legal e tal, mas não é uma casa. Então, as suas coisas ficam, em mala, não tem, né, armário. Então, uma coisa meio complicada. Eu falei, não, vamos estender aqui. Aí meus pais falaram, negativo. Volta pra casa. Volte pra casa. Não tem terremoto. Tem guarda-roupa. Isso. Aí eu voltei. Aí voltei em agosto. Vem voltando. Daí, voltou e terminou o curso. Voltei e terminei o curso. Aí voltei. Você tinha estagiado antes? Ou não? Já. O primeiro estágio que eu fiz, eu consegui numa escola de autoescola, numa autoescola. Nossa, sério? Que a minha primeira chefe, a arquiteta, tava fazendo carteira de motorista. Nossa! Ela era paraguaia, já dirigia há muito que tempo. Provável isso, meu Deus. Essas conversas vão longe. Muito bom. Ai, ela assim... Ela já, assim, arquiteta há bastante tempo, dirigia há muito tempo, mas não tinha carteira. Dirigia na louca, assim. A Gabi é muito louca. A Gabi vai escutar isso, depois ela vai saber. E aí, ela tava fazendo autoescola, e eu também fui fazer autoescola e tal. Encontrei com ela conversando, aí ela falou assim, eu sou arquiteta. Eu falei, que legal, não sou arquiteta não. Eu tô no primeiro ano, segundo ano da faculdade. Tava no segundo ano. Aí ela falou assim, segundo dia precisa de uma estagiária. Eu já mandei assim, né? Você me avisa aí. Não deu muito tempo, acho que a gente tirou a carteira em maio. Quando foi julho, ela veio falar comigo. Ela falou, então, tô precisando, quer vir? Eu falei, eu quero. Não era pra passar ponto da carteira. Não era. Desculpa, Gabi, eu não te conheço. Não era. Tava era tudo estágio certo, mesmo, era tudo legal. Foi muito legal. Fiquei com ela 1 ano. Fiquei de julho do segundo ano, foi 2010, até julho de 2011.
Aí, nesse 1 ano, eu saí, porque eu quis trabalhar na empresa de um professor. Aí eu tinha um professor, né, dava aula pra gente lá, o Salvador, ele dava uns gritos, ele era ótimo, porque ele era meio surdo, então ele que fazia a chamada, ele... Ana Carolina! Os gritos, ele era ótimo. E a galera tinha medo de falar com ele, mas eu achava ele, assim, genial. Então eu conversava muito com ele, trocava várias ideias, assim, de, sei lá, projeto do 2º ano, 3º ano. Daí, um dia eu cheguei pra ele e falei, Salvador, você trabalha aí, tem um escritório, dá uma vaga lá pra mim, não? Uma vaguinha e tal. Aí ele virou e falou assim, que ano que você tá? Que ano que você tá mesmo? Eu falei, eu tô no 3º ano. Daí ele virou e falou assim, não, porra, 3º ano? 3º ano. Cabeça... Olha, 10 anos depois a cabeça dá uma falhada. Não sei como é que você tá lembrando. Pois é, eu também não sei. Aí... Eu falei, tô no 3º ano e tal. Ah, não, dá uma chegada lá no escritório e tal. Aí cheguei lá, fiz um teste, que eles têm, né? Sempre tem uns testezinhos lá de estágio e tal. Fiz um teste e falou, não, pode vir. Falei, opa! Aí comecei a trabalhar lá. E esse, assim, o primeiro estágio que foi com a Gabi, a gente mexia, assim, bastante com projetos arquitetônicos, uma média escala, assim, então, assim, casa, teve coisa maior, assim, restaurante. Então, mas era coisa um pouquinho menor. E o estágio lá com o Salvador, com o Braulio, era mais coisa de licitação. Então, eram projetos grandes, assim, pra prefeitura, de Cambé, de, assim, coisas enormes. E aí, eu trabalhei lá 6 meses. Chegou no final do ano e falei, então, gente, tô indo pra Itália. Aí, eles já sabiam, né? Já falei que eu ia fazer intercâmbio. Aí, fui pra Itália, fiquei 6 meses. Quando eu voltei pro mesmo estágio. Eu voltei, o Brian falou assim, minha filha, você tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, então agora tá. Então venha trabalhar. Que bom. Aí foi bem gostoso, assim. E aí... Tô falando um monte de coisa, né? Falando várias coisas aleatórias. Não. Você tava falando dos estágios. Tá. Daí depois desse estágio, você saiu em algum momento. Então tá bom. Desse estágio eu saí. Aí eu fiquei mais 6 meses com eles lá. Até o final do ano de novo. Então, assim, geralmente de 1 em 1 ano, né? Um ano fiz em um ano no outro. Aí no final do ano cheguei e falei, gente, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu quero outra área, eu quero ver, de repente, interiores, né? E aí eu fui trabalhar também em outro escritório, mas lá eu fiquei um pouquinho menos tempo. Fiquei, acho que uns 4 meses, porque surgiu uma vaga no escritório pequeno de engenharia. Nossa, então, mas nesse pouco tempo você fez interiores daí? Fiz interiores. Então você passou por arquitetônico, depois você foi pra essas obras grandes. Grandes, aí, tipo, licitação. Documentação, sei lá. Então, bastante coisa e detalhamento técnico de coisa grande, assim. Então, tipo, a gente recebia os complementares, né? Então, vinha projeto de proteção contra incêndio, hidrossanitário, elétrico, vinha aqueles projetos enormes, a gente sentava para eles mostrarem como funcionava. E a gente fazia, às vezes, adaptação, né, do arquitetônico por conta dos complementares, ou a gente fazia o arquitetônico, mandava. Então, eram projetos realmente grandes, assim. E aí eu queria conhecer um pouco de interiores, porque a gente tinha na faculdade, mas na faculdade era uma coisa... A faculdade é sempre uma coisa muito assim, um flop que você tem ali e acabou. Então, eu sempre gostei muito, assim, de aprender, assim, na prática. Eu tinha muito isso. Então, por isso que eu queria começar a estagiar desde nova, assim. E aí, eu fui pra esse escritório de interiores, trabalhei um tempo. Confesso que lá não senti que eu aprendi muita coisa, não. Achei que foi meio... mais ou menos. Sim, aprendi a usar um render muito antigo, que a gente nem usa mais. E aí foi isso. E aí apareceu essa vaga no escritório de engenharia que era pequenininho. Muito pequenininho. Era tipo a engenheira, só. Acabou. E aí ela queria, assim, era tipo R$800, era tipo super, um monte de dinheiro, né? Que naquela época não era assim. Porque isso tem uma diferença, hein? Ó, tem uma rixinha. Estagiário de engenharia ganha bem, né? Estagiário de engenharia ganha bem. Não Estagiário de onde. arquitetura, não. Nossa, ó, eu fiz um estágio na faculdade e eu ganhava R$385. Tá. Era isso aí. Tá. E eu trabalhava com um camelo. Normal, né? Quem não? Mas era legal, era legal. Era divertido, porque daí você falava com o pessoal lá da faculdade, a gente reclamava dos professores. Enfim, era divertido. Tipo, a diversão era mais... Valia a pena, né? O perrengue. O perrengue valia. Mas geralmente é assim, né? Estágio é gostoso, porque você tá lá... Você tá sempre comprometido com a coisa toda, mas é geralmente mais leve, assim. Mas assim, na época a gente sempre brincava, né? Porque estágio de engenharia era...
putz, engenheiro, assim, a trabalhar em construtora, em umas coisas assim, uau, aí era registro em carteira. E não tinha isso, não. Era no boca a boca ali. Era de boa, né? É isso aí, tá acertado, então. Ó, valeu, assim, mês que vem te pago isso aqui, era isso aí. E aí, pô, era R$800, eu falei, uau, quero fazer. Aí, fui pra lá, e era pertinho de casa, e fui com a promessa de, olha, se você fizer um bom trabalho, eu te efetivo como arquiteto no final do ano. Eu falei, tá resolvido. Vamos lá, né, Brasil? Já tava vendo as viagens. Já tava vendo, assim, o que eu ia fazer. Entrei lá em abril. Era o meu último ano. Esse daí ela me contratou no último ano da faculdade. Aí fiquei lá até dezembro. Aí foi muito louco, porque foi assim. A minha banca, sei lá, foi numa quarta-feira. A banca do TCC. Segunda-feira ela me ligou. Porque ela não ia pro escritório. Essa era uma coisa muito louca. Ela não ia pro escritório. Eu ia sozinha. O computador tava lá, mas a gente se falava por telefone. E aí ela me ligou, falou, então, Jéssica, você vai, a sua banca quando que é? Falei, é quarta-feira. Ela falou, ó, muito boa sorte e tal. Vou te falar que não vai dar pra te contratar. Caramba! Ai, meu Deus! Aí eu falei assim, nossa, que beleza, né? Vou fazer a banca e vou estar o quê? Né? Sei lá, vou estar desempregada aí, largada na vida. É bom que você foi bem tranquila também, né, pra nossa, banca. fui sossegada pra banca. Eu falei, gente, que desespero. Aí... falei assim, falou, não vai dar pra eu contratar, porque o arquiteto, pra você registrar em carteira, aquela história, né? Um piso é muito alto, não sei o quê. Aí ela falou, eu vou ter que te registrar como projetista. E eu na época falei, não tem problema, vamos aí. Daí ela falou, não, porque eu não quero, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Fiquei chateada, fui fazer a banca, mas eu mandei benzaço na banca, porque o meu professor, ele era meu amigo, ele foi... Não era o Salvador, o que gritava. Era o outro, que era o sócio do Salvador. A gente se fala até hoje, que era o Braulio. Ele é sangue bom, assim. Eu sempre chamei ele de paizão, que ele parece muito meu pai. E ele que foi meu orientador. Então eu ia lá no escritório, porque eu já não trabalhava mais pra eles, né? Mas eu ia lá, tomava café, a gente fazia... Ele me orientava, falava os negócios, não sei o que, papapá. Daí na apresentação do TCC, tava o Braulio... a Esther, que era uma professora, que foi professora minha, a Elaine, que era sócia da Esther e era convidada da banca, e mais um outro professor. Aí eu apresentei, não sei o quê, pipipi, falei, parabéns, não sei o quê. Daqui a pouco a Esther veio assim, minha filha, vem aqui. Falei, o quê? Tá trabalhando em algum lugar? Eu falei assim, não em lugar nenhum. Ela falou assim, mas você não quer vir trabalhar pra mim? Caramba! R$800, o que você acha? Eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, quero. E eu assim, querendo soltar os cachorros, gritar, e eu assim, quero, assim, plena. Eu vou ter que pensar, né? Vamos assim, vamos avaliar conversar, dar uma avaliada. Eu lá, o Brasil! Você comprou uma caixa de foguete quando chegou em casa. Cara, eu tava muito feliz. Fiquei muito felizona, assim. E aí fui contratada lá. E que era o escritório das duas, e lá ficamos a gente entrou eu e a Mari. A gente já vai chegar na Mari. Ainda tem a Mari. Ainda tem a Mari. A gente chegou lá em dezembro de 2013, que a formatura foi em fevereiro de 14, né? Então, dezembro de 2013, a gente entrou lá. E aí, a gente ficou no escritório até... até final quase de 17. Foram 4 anos. Bastante tempo. 4 anos lá. Daí elas separaram a sociedade. E eu fui embora com a Elaine. Com a outra sócia. Fui embora com ela em 17. Finalzinho de 17. E fiquei até 18 com ela. Então eu fiquei mais um ano trabalhando só pra ela. E a partir de 18, eu comecei a trabalhar por conta. Eu falei pra ela assim, não vale a pena você ficar me mantendo aqui no escritório. Aí você já tinha essa noção, tipo de... Já tinha uma noção, porque daí lá no escritório a gente aprendeu muita coisa. Eu entrei em 2013 junto com a Mari, que era a arquiteta que entrou pra ser à frente da execução. Então ela que ia tocar a bucha das obras, e elas precisavam de uma arquiteta que fizesse a parte de coordenação de projeto. Porque a arquiteta que elas tinham na época ia sair, enfim, uma confusão. E aí entrou eu e a Mari. Então, uma era como se fosse head de projeto e a outra de obra.
E aí a gente começou a trabalhar juntas. E aí foi muito engraçado, porque eu sou ariana. E isso, não sei se você sabe de signos. Eu não manjo muito, mas... Então, mas assim, todo mundo fala mal dos arianos, coitados. A gente Com é razão gente boa. ou não? Não, nós somos pessoas boas. Arianjos, não é satanares, é arianjo. E a Mari é virginiana. Então, assim, eu sempre fui, assim, muito criativa. E assim, aquela pessoa que deixa as coisas meio esparramadas na mesa. E a Mari é tudo organizada, certinha. Então, a gente sempre brincava que essa amizade não ia vingar. Né? Que era assim, era muito diferente. Mas a gente... Puta, mas dá certo, dá certo. Aí a gente, assim, fez realmente uma aliança dentro daquela empresa, assim. Era eu, a Mari e a Silvana. Que a Silvana era... faz tudo, assim, a linha de frente. Ela falava assim, eu sou só a secretária. Coitada. Não era, não. A Silvana era a nossa linha de frente brutal ali. Resolvia tudo. E a gente ficou ali por muito tempo, as 3, né? Aí vinham os estagiários, iam embora uns estagiários, então aquela coisa. Mas era ali uma tríplice, coisa assim. E aí, quando eu comecei a trabalhar sozinha, a Mari já tava trabalhando por conta, fazia algumas obras pra essa Elaine, que foi a nossa chefe, que a gente ficou quando elas separaram a sociedade. E aí eu comecei a trabalhar sozinha. Comecei a empreender assim aos poucos. Aí pegava aquela coisa, né? Começa o cliente assim, que é o amigo, que vem chamar, a gente vai fazendo, vai conhecendo outras pessoas. Aí comecei a me meter com rede social, comecei a fazer coisa mais no Instagram. Então fui andandinho assim, sozinha, até um certo ponto que a gente não consegue mais ir sozinho. E... aí tem umas histórias aí. Mas agora fale um pouquinho. Se quiser contar... Conta aí um pouquinho. A gente já conhece quase tudo dela já. Mas é que é interessante porque você vai contando numa linha do tempo. Então as coisas vão acontecendo. E agora eu fiquei curioso pra saber o que aconteceu até onde você não consegue chegar sozinha. Ou vai ficar pro 49, pessoal. Obrigado. Obrigada, Brasil. A gente se vê no próximo episódio. Não. Mas olha só. Final de 2018, que eu comecei a andar sozinha, tava tudo certo. Eu ainda prestava, ainda até hoje, assim, presto alguns serviços pra Elaine. A Mari também. Então, a gente tem esse carinho muito grande. Não, e o mercado é assim, né? Você vai tendo contato com as pessoas, vai mantendo e tal. Você vai tendo esse vínculo, assim, às vezes até, não, tipo, visando lucro, às vezes pra se ajudar mesmo, sabe? Vem cá, me passa aqui que eu faço, sabe? Tem essas questões, assim, de parceria, o famoso sabe? networking, né? É bom ser... É gostoso também, porque uma hora você que tá precisando de ajuda, a outra hora você tá um pouco mais folgado, tem outra pessoa que tá precisando. Então, assim, é uma coisa muito gostosa, assim, né? É uma coisa boa. Mas então, aí estava eu sozinha, tranquila, trabalhando. E final de 2019, assim, eu falei assim, gente, tava com cliente e tudo, mas eu entrei numa maré de azar pessoal. Então, assim, tive problema no rim, fiquei 3 meses, 4 meses, cirurgia. Caramba. E não sei o que, um rolê. Aí, namorado que quebra braço. E aí, não sei o que. Aí, bicho, eu tenho um coelhinho, neném, eu tenho um neném. Fica doente, daí vai internar. Cara, foi um negócio, assim, que... 2019 foi o final terror. de 2019 foi o terror, assim. E aí, eu falei assim, cara... Eu não tava com muito cliente ainda, mas eu falei assim, cara, aí eu tenho que avisar os clientes que eu tô doente e, tipo, quem que vai me cobrir? Não tem quem me cobrir. Então, nisso, comecei a conversar com uma antiga amiga minha de faculdade. A gente tava conversando sobre isso, ela não tava trabalhando na época, assim, ela tava trabalhando no escritório da prima, então a gente foi trocando umas ideias. E daí a gente sempre falava, não faz parceria com um amigo que dá BO. Não faz. Não faz. Fica aí. Fica a dica. Não, já. brincadeira. Mas assim, era aquela coisa, não faz, não sei o quê, mas a gente começou a conversar. E aí, putz, vamos testar? Vamos. Sabendo que vai dar merda, tá? Cara, mas é que, assim, não é que dá merda, mas é que às vezes a expectativa é alta. E pra dar certo, requer... O que acontece? Esforço dos dois. Dos dois, isso. Requer, assim, um impulso, um negócio, então... E aí, enfim, aí a gente começou a testar uma parceria. Começo de 20, pandemia. Cara, e isso é muito louco, né? Porque a pandemia foi uma coisa muito triste. Eu fiquei... Meu namorado falou que eu fiquei neurótica. Amor, não fiquei neurótica. Eu estava com razão em ficar protegida em casa.
Mas eu fiquei bem preocupada, assim, porque morava com os meus pais, ainda moro, vou sair de casa no final do ano, apartamento novo. Mas, assim, morava com eles, eu tinha muita preocupação de, putz, era uma doença nova, a gente não sabia o que ia acontecer. E eu falei assim, não, preciso me cuidar, me resguardar. E, apesar de ter sido uma coisa muito triste, o nosso mercado fez assim, né? Ele decolou exponencial, assim. Foi muito louco. Porque, não é que foi louco, né? Se for parar pra pensar, é lógico. As pessoas estão dentro de casa. Aí aquela quina que ela nunca batia, ela lá começou a bater. Aquela parede que tá com rachadura começou a incomodar. Ou home office, as pessoas precisavam trabalhar, não tinha espaço. Então, assim, houve uma demanda muito grande pelo nosso serviço. E aí, nisso, eu falei assim, meu Deus do céu, nós vamos voar. Aí, chegou em abril, essa minha amiga virou e falou assim, então, consegui um emprego em São Paulo, eu tô indo embora. Caramba! Aí eu falei, não faz isso comigo. Na pandemia. Minha filha, pandemia. Daí, ela foi. Aí eu falei assim, bom, ela falou, não, mas fica tranquila que as coisas que a gente tá fazendo juntas, nós vamos terminar, mas o resto que você pegar, faça sozinha. Eu falei, tá. Mas aí aconteceu assim, ela ficou um tempinho lá, a coisa não deu certo. E ela, vamos voltar com a parceria? Mas aí eu já tava com o pé atrás, né? Falei, não, podemos voltar, mas preciso de uma segurança tua. Porque daí você daqui a pouco arruma outro emprego, e aí? Como é que vai ser? Não, vai dar certo e tudo mais. Beleza, aí ela voltou, mas ela continuou em São Paulo, então à distância. A gente fez essa parceria. Aí, nisso, eu também sempre tive em conversa com uma ex-estagiária nossa, lá da época da Esfera, que é a Bruna. Bruna, te amo, meu amor! E eu pedi pra ela me ajudar. Comecei a falar, Bru, você não quer fazer uns freelas pra mim, me ajudar? Porque a demanda tava aumentando e eu e a Tata, a gente não ia dar conta. Daí eu falei assim, não, vamos, me ajuda, tal. Ela falou, não, vamos fazer. Aí a Bruna começou a me ajudar. Aí eu contratei a minha primeira estagiária. Já saiu. Mas enfim, aí a gente começou a trabalhar juntas, eu, a Bruna, a Duda e a Tatá. E aí, final do ano, um monte de coisa acontecendo. Aí tive alguns, não, foi um só. Um cliente bem complicado, assim, que me deu uma boa desestabilizada. Hoje você tá trabalhando sozinha? Ou... Hoje estou com a Bruninha, porque a Duda resolveu que ela vai fazer criminologia. Uma coisa bem diferente, mas bem legal. E aí eu tô... Mas todo mundo quer ter um amigo criminologista. Criminalista? Não sei, eu não sei. Mas se quiser ser meu amigo, pode ser também. Pode ser? Então. Eu amo. E aí eu tô com a Bruna e tô em parceria com a Mari, que trabalhou comigo lá no escritório. A Mari, maravilhosa. Mari Maravilha. Que ela toma conta das nossas obras, né? Com carinho e cuidado, como sempre. Virginiana organizada. Né? E tá tudo certo. Tá tudo certo, graças a Deus. E vocês, dentro da faculdade, você entrou em todas as áreas, né? Você começou lá em arquitetônico, depois passou por obras grandes, teve um contato pequeno ali com interiores. Hoje em dia, você faz o quê? Hoje em dia, é mais interiores. Assim, meu coração bate forte por interiores residencial. Então, assim, eu amo casa, apartamento, fazer, né, essa coisa de entregar, a pessoa olhar o que vai ser quando ela entrar em casa. Pra mim, é muito louco, eu amo. Mas a gente, é mais interiores mesmo, a gente atende comercial, residencial, né? Coisas um pouquinho menores. Mas, tipo, obras grandes, você faz? No escritório, que é não. Grande? Não sei, aquelas que você falava que fazia em Cambela, por exemplo. Não, nossa, é outra assim, coisa. É uma escala muito grande que aí já envolve, assim, engenharia, né? Um milhão de coisas. Um milhão de coisas. Então, não, as nossas obras são mais a nível residencial, assim, tipo casa. O maior que a gente atende hoje são casas, enfim, condomínio, enfim. E arquitetônico faz também. Não é o que a gente costuma fazer, mas eu gosto de fazer. Quando vem umas coisas diferentes também eu gosto, porque você dá uma arejada, assim. Mas o que a gente mais faz hoje é obra residencial. Então, interiores de casa, de apartamento, de consultório. A demanda de interiores é maior, né? Que da arquitetônico. É maior, eu acho que é maior, assim. É que tudo dá pra fazer interior, 100%, mas pra construir são poucas coisas, né? Não só construir, mas
Meter uma viga no meio da sala são poucas coisas. Pouquinha coisa só. É menos, né? É menos. Não, mas interiores é uma... E isso é louco, porque eu não achava que essa ia ser a área que eu ia escolher na faculdade, entendeu? Assim, porque na faculdade a gente realmente só teve aquela pincelada, né? E aí eu pensei assim, nossa... E daí aquele estágio que eu fiz, eu falei, nossa, é só isso. A gente se decepcionou na faculdade, porque era pouco, e depois era pouco mais daquele ainda. Estágio, eu falei, nossa, que é isso? Aí... Depois, aí nesse estágio do oitocentão, o estágio do oitocentão foi o estágio que eu fiz mais coisa, assim, arquitetônica mesmo, assim. Porque ela era engenheira e ela queria que eu, porque era só eu e ela, criasse as coisas. Então ela falou assim, ó, eu tenho aqui um terreno pra fazer um condomínio de casas geminadas. Então eu fazia a planta do condomínio, então eu fazia a planta da casa, a casa em si, pra replicar, distribuir o condomínio e entregava na mão dela. Então, foi muito arquitetônico que eu fiz pra ela. E interiores mesmo, a fundo, eu fui ter quando eu fui contratada na banca lá. Pela professora e pela Elaine. Porque foi quando a gente teve um contato, assim, próximo do que era interiores. Um contato direto mesmo, de direto saber, com o cliente. Porque daí elas, muitas vezes elas levavam a gente na reunião de briefing pra gente ver como é que funcionava. Nossa, isso é fantástico, né? Fantástico. A gente precisa, Faz parte integral, assim, do aprendizado, né? 100%. Porque imagina só, você tá projetando algo pra alguém que você nunca viu, não sabe o que gosta, não sabe o que quer, você fica meio... então, eu vou fazer o que agora? Então, foi... E às vezes só no papel ali é outra coisa, né? É outra coisa. O jeito que fala, às vezes, é diferente do jeito que anota, e daí a tua percepção é outra. Exato. Virou um bololô ali, que se você às vezes não tá junto, você não sabe, assim... se você tá indo no caminho certo. Então, foi... esse período, assim, foi um período de bastante aprendizado, assim, pra gente. E aí é muito legal, porque daí, quando eu saí, eu comecei a fazer as minhas coisas por conta, o começo, assim, dos projetos, você via que eles tinham uma influência do escritório antigo. Quem que é a Jéssica que projeta, né? Quem que é a Jéssica que faz... os ambientes, né? Qual que é a minha identidade? E aí as coisas saíam meio parecidas com o escritório, que era a referência que eu tinha. Depois que eu entendi que assim, mas eu posso fazer, eu posso criar do jeito que eu acho que tem que ser feito, ou do estilo que eu acho que vai atender aquele cliente. Porque a aprovação passa por você daí, né? Exato. Puta, daí foi sensacional. Aí é muito louco. Eu falo assim, é uma profissão, arquitetura... Tudo que tem a ver com construção, reforma, não sei o quê... A gente batalha muito, né? A gente sofre, ainda mais assim... Pô, tem ninguém na família que faz isso. É a mesma coisa, tipo... Abrir o mato, né? Com um facão e lenhar lá. Então... Mas é muito legal... A devolutiva, assim... De você, tipo... entregar uma coisa que a pessoa vai falar... Meu Deus do céu... Posso entrar aqui, vou morar aqui. Então, assim... Isso pra mim é um negócio que enche meu coração. Às vezes a gente tá meio maluco, tá meio atordoado, tá com sono, porque tem isso também, a faculdade fez o nosso horário criativo ser à noite. Madrugada, às vezes. Pior coisa, mas... Mas é muito bom hoje também. Dia funciona. Funciona. Às vezes é no silêncio ali. Resolve. No silêncio da noite. E lá que surge a criatividade, aflora. Exatamente. Não, mas é bom isso. A faculdade, ela... Tipo, o ideal era ensinar tudo. Só que a gente sabe que não tem como. E o tudo é muito relativo, né? Então, dando uma pincelada, você já consegue ter uma boa noção de que caminho que você quer percorrer, né? Você comentou antes, eu não sei se é um assunto que você quer falar ou não. Você falou que teve um cliente meio... punk. Ai, Deus. Foi um projeto difícil ou foi um... Cliente difícil? Porque isso você tá... Qualquer um tá sujeito a receber, tipo, numa ligação, né? Caiu, aqui é que eles vão fechar, fechou. É um cliente difícil. Foi fácil pra você lidar com a situação, assim? Ou foi o primeiro contato que você teve com uma situação complexa, assim? Assim... eu consigo contar, graças a Deus, nos dedos os clientes que foram complicados. O percentual de pessoas boas que a gente tem, porque assim, a gente não faz distinção, a gente atende todo mundo igual. Mas assim, o percentual de pessoas, não vou falar fáceis, pessoas boas pra pessoas difíceis, não tô falando que elas são ruins, mas elas são difíceis. É discrepante. A gente tem muito mais pessoas boas, que o processo é mais leve. Isso é uma coisa que eu e a Mari, a gente sempre fala quando a gente vai começar uma obra.
A energia, assim, a obra, ela depende muito... Que loucura. Acho que tem alguém testando alguma coisa. Deixa eu checar. Só um segundo, pessoal. Não tem problema. 3 dias depois... Me perdi onde eu parei. Voltamos. Voltamos, Brasil. Onde que eu parei? Me perdi. Você tava falando de clientes difíceis e clientes fáceis, que é a energia do cliente. Ah, sim. Uma coisa que a gente fala quando a gente vai começar a obra, ou qualquer... Assim, o projeto não tanto, mas a obra, a gente brinca que... Geralmente a obra vai dar certo quando a energia do cliente é boa. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Mas assim... É que vai ser mais fácil, né? Vai ser mais fácil. Porque assim, qual que é a analogia? Quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, se você vai lá, que nem eu, fui lá operar o rim. Mas ele me abriu e viu que tinha um problema no meu pâncreas. Ele não vai me fechar e falar assim, querida, com licença, eu posso abrir você de novo pra consertar seu pâncreas? Não, eu tô lá aberta, ele vai arrumar o que tem pra arrumar e vai me fechar e vai me avisar depois. Ó, tive que consertar isso. Então, muitas vezes em obra acontece alguma intercorrência que não dá pra, no fluxo do que tá acontecendo, não dá pra ficar pedindo amém pra tudo. A gente tem que resolver e avisar e pronto. Mas são casos raros que isso acontece. Geralmente, quando tem alguma coisa, a gente vai... Tudo vai sendo avisado. Mas a gente brinca que quando o cliente confia, tipo, ele sabe que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Pô, estamos trabalhando com isso há 10, 12 anos, entendeu? Então a gente sabe que a gente... terremoto você passou? Terremoto passei, pelo amor de Deus, tá achando o quê? Mas a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então, quando o cliente confia, normalmente a obra ela é muito fluida. Porque ele sabe que assim, pode ter dado um BO? Pode, mas elas vão resolver, entendeu? Então, as pessoas que não entendem isso... tem às vezes um processo um pouquinho mais complicado, sabe? A gente precisa estar sempre lembrando disso, de que a gente, né, vai estar lá pra resolver tudo, que a gente resolve realmente tudo que dá pra resolver. E a brincadeira é que o que não tem solução, solucionado está. Mas geralmente tudo tem solução, né? Então, a gente teve, assim, realmente alguns clientes que... Tive cliente que me deu gastrite. Porque eu tenho muito essa coisa do emocional envolvida, entendeu? Poxa, eu tô fazendo a casa da pessoa, sabe? Então, me pega às vezes isso. Enfim. E às vezes o que pega é um negócio tão simples, né? Que tipo, uma frase mal falada ou uma forma meio estranha de você expressar. Exato. Você já, putz, né? Já ferrou, já fica aquilo na cabeça. Isso é complicado, né? Isso é difícil. Tipo, ter empatia pra transmitir informação é muito importante, né? Exatamente. A comunicação é a base, né? Todo mundo fala, mas é verdade. Porque às vezes você vai soltar uma coisa e, assim... Você solta errado. E aí aquilo tudo pode minar muita coisa, sabe? Pode... enfim. Não, vai juntando as coisas. Assim, de qualquer forma. O que todo mundo fala, né? Você tá estressado pra caramba. Não fala o certo tipo de coisa. Ou evita comentar aquilo, porque senão talvez infle, ou você fale mais do que você deveria, enfim. E obra é um negócio complicado, porque a quase todo momento você tá resolvendo um problema, né? Sim. Dificilmente você vai ter um projeto maravilhoso que você... Redondo 100%. Que não vai dar nada, assim, nada. Não... A gente orçou 50 mil pra gastar, gastou 49.900. Assim, não existe isso. Tipo, é raríssimo. Não, a então... gente fala que obra não é ciência exata. Não é. Tipo, pode vir com planilha. O pessoal da engenharia adora uma planilha. Mas assim, pode vir com planilha que muitas vezes a gente pode orçar um negócio hoje e amanhã ele ter subido. Porque tá acontecendo muito isso. Hoje, assim, porcelanato tá na casa dos 3 dígitos. Quando a gente acha na casa dos 2, tem que aproveitar, porque tá tudo muito caro. Então, a gente sempre tenta seguir à risca aquilo que a gente está apresentando. Tem coisas que vão surgindo ao longo da obra. Tem coisas que o cliente decide ao longo da obra. Então, assim, tem que ter uma energia boa pra coisa fluir, sabe? Eu boto muita fé nisso. Porque senão a coisa começa a empiçar, entendeu? E tem a frase, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. Então, o que a gente fala também? Pô, a gente vai fazer a obra, você tá contratando a gente pra tomar conta da tua obra? Não vai lá falar pro eletricista o que ele tem que fazer. É a gente que vai fazer isso. Porque senão, a gente fala isso aqui... A pessoa, às vezes, é leiga, ela não sabe ler projeto. Ela vai falar, não, eu não quero isso, eu quero outro jeito. Aí o cara vai lá, faz de outro jeito e não vai atender o projeto. Pronto, tá aí o BO feito. Aí tem uma tomada no teto pra Nossa ligar Senhora. a geladeira. Entendeu? Aí não dá. Então, assim, tem que ter
um jogo de cintura. Eu penso assim, graças a Deus as pessoas têm. É a minoria que não tem, assim, esse jogo de cintura, que, enfim, é mais difícil de lidar. E a gente também tem muita... Sabe, uma coisa que eu e a Mari, a gente conversa bastante. A gente tá lidando com um sonho, entendeu? Tipo, fazer a casa da pessoa, fazer o apartamento, fazer um cômodo, fazer qualquer coisa, a cozinha daquela pessoa, às vezes é o sonho dela. Então a gente entende que envolve o que tá ali em stakes are high, sabe? Assim, o que tá em jogo é alto. Então, não pelo financeiro, porque realmente é um sonho da pessoa. Então, às vezes a pessoa se frustra com alguma coisa. A gente entende muita coisa, sabe? Mas vai, que nem você falou, da forma que aquilo é tratado, que é trazido pra gente. O bom é que você falou, a maioria é tranquila. Nossa, as pessoas são fantásticas, assim. Realmente dá pra contar no dedo. Isso é uma coisa que não aprende na faculdade. É porque, assim, pessoas são complicadas. Desde você ir comer um lanche no McDonald's, às vezes o atendente não é tão gentil, e daí você, já perde um pouco da fome, se você se afeta muito com isso e tal. Mas lidar com pessoas é difícil. E na profissão você tem que fazer isso, né? É 100% isso. Porque é muito fornecedor, é muita loja que visita, é muito cliente, enfim. Não, é 100%, porque é justamente isso. A gente... Cliente, pessoa. Fornecedor, pessoa. Prestador de serviço, pessoa. É tudo pessoa. Então, a gente tem que ter jogo de cintura. E a gente, que nem em obra, por exemplo, a gente tem as pessoas que trabalham com a gente da época do escritório lá. São da nossa, vamos a gente falar assim, equipe de obra nossa de 2013, 2014. Porque são pessoas que a gente confia que vão fazer a coisa conforme está no projeto, não vão ficar inventando moda ao longo da obra. São pessoas que a gente confia que não vão roubar, não vão... Sabe? Então, assim... Não vai esconder um problema. Não vai esconder um problema. Vai abrir você e não consertar o problema. Exatamente. E assim, e ajudam a gente. Surgiu esse problema aqui. Como é que a gente pode resolver? São pessoas proativas. Então, a gente sempre... A mesma coisa com fornecedor, loja... tem que fechar em tal loja? Não tem. Mas às vezes naquela loja em específico, você vai ter o problema resolvido, vai ser mais rápido. Não vai ter dor de cabeça. Não vai ter dor de cabeça. Tiver, vai resolver rápido. Vai resolver rápido. Então, assim, a gente acaba, assim, nesse ponto de... O cliente, a gente não tem como escolher, mais ou menos. Mas não é tão fácil quanto escolher as pessoas que vão trabalhar com a gente, né? Então, essa parte de fornecedores e tudo mais, a gente tem que ter uma equipe... bem estruturada aí pra atender. Bem tranquilo, assim, que passe confiança. Porque isso vai muito da forma que trabalha, né? Porque você tem que escolher... Às vezes você não vai escolher o mais caro, você não vai escolher o mais barato. Mas você vai trabalhar com aquelas pessoas que vão trabalhar da forma que vocês precisam que trabalhe. Né? Porque tem gente que gosta muito do fornecedor mais caro, por exemplo, porque é o que, vai te atender 3 horas da manhã. Mas ele é muito mais caro por causa disso. Às vezes você não vai ter obras 3 horas da manhã que vai precisar. Então, talvez não seja necessário. Mas você ter a empatia com a pessoa ou entender a forma que ela trabalha, isso ajuda muito, né? Nossa, total. Porque é a brincadeira do engenheiro versus arquiteto, entendeu? Cada um tem um papel. E assim, a gente sem o pedreiro não é ninguém. A gente sem o eletricista não é ninguém. Entendeu? Mas a gente quer que ele siga o projeto, porque sem o projeto não vai ficar do jeito que o cliente quer. Então, é aquela coisa, é uma roda. Pra ela girar, todo mundo tem que fazer a sua função certinho. Se alguém sair de lá, vai ser um pequeno problema. Vai ser um pequeno problema, entendeu? Então, assim, a gente brinca, o eletricista vai fazer a parte elétrica sem arquiteto? Talvez. Mas será que ele vai fazer certo? Será que ele vai conseguir distribuir as coisas? Entendeu? Então... É uma coisa muito louca. Todo mundo depende meio que de todo mundo. Mas precisa ter confiança e precisa respeitar o trabalho um do outro. Então, quando a gente chega com um projeto, a gente quer o quê? Que ele siga o projeto. O projeto foi, inclusive, pago, contratado. Só pra ser seguido. Só pra ser seguido. Então, tem que ter essa relação de confiança. Não dá. Sim. E você acabou trazendo alguma experiência, tipo, da Itália para os projetos que você desenha hoje? Pensa hoje? Ou acabou sendo outra coisa lá? Olha... Não outra coisa, né? Mas tipo, coisa... outra inspiração, sei lá. Eu vou te falar que, na verdade, me trouxe, assim, uma questão mais pessoal, sabe? Eu me senti muito acolhida lá. Pessoal, tipo, cultura, coisas assim? Cultura. E, assim, até pra mim, por exemplo, meu apartamento vai ficar pronto já já.
E tem muita coisa, assim... Tem projeto? Só pra saber, assim, tem projeto, bem de leve. tem projeto. Não, tem projeto, mas eu ainda não mostrei. Fazendo suspense. Mas daqui a pouco eu vou mostrar. E ele tem, assim, bastante coisa de influência, assim, italiana. Tem pedra, tem umas coisas de madeira. Então, assim... eu trago isso, assim, com carinho mesmo no meu coração. Mas não que isso tenha influenciado nos projetos hoje. Porque eu tenho, sim, um estilo que, às vezes, as pessoas me procuram mais porque elas veem e ele acaba, às vezes, se repetindo. Tipo, um pouco mais de cor, uma textura aqui, uma coisa ali. Mas eu sempre vou seguir o que o cliente quer. Então, assim, o cliente chega em mim e fala assim, eu quero industrial. Não vou apresentar pra ele um negócio rústico, ele vai jogar na minha cabeça. Acho que não era isso que eu passei pra você no briefing. Não era isso, o briefing não foi esse, amor. Então, assim... Você gosta de qual estilo industrial? Não é esse que você gosta. Vamos pra outro aqui. Vamos mudar. E aí... Isso é um mito, hein? Isso é um mito, mas que, na verdade... O que eu vou falar? Isso é um mito. Mas as pessoas acham muito isso, sabia? Que o projeto vai sair do jeito que o arquiteto quer. Isso só vai acontecer se o arquiteto for muito self-centered, entendeu? Tipo, eu sou a estrela da galáxia, então vai sair do meu jeito, né? É que dificilmente eu vejo um cliente buscando um arquiteto aleatoriamente sem referência nenhuma. Tipo, não, vou pegar ele. O que você quer? Eu quero uma coisa aqui que eu tô pensando. E sem nem saber o que tem no teu portfólio, que tipo de coisa que você faz. Eu também acho que é muito difícil isso acontecer. Tipo, você só faz granja, daí ele vai fazer o quê? Eu vim aqui fazer meu apartamento, mas eu só faço granja, não importa, vamos fazer. Vamos lá, vai ser um... Então, é difícil, realmente. Eu também acho que as pessoas, elas tendem, porque é que nem eu falei, é um sonho. Então, é uma coisa que envolve ali um planejamento e tudo. Então, as pessoas olham muito. Então, o celular tá ali, tá olhando, salvando referência. Então, elas geralmente vão atrás de pessoas que elas já se identificam, seja com o estilo, seja com o jeito da pessoa. Não precisa ser com o estilo. Às vezes, a pessoa tá lá vendo o story e fala assim, pô, aquela menina ali, gostei. Entendeu? Se identifica, às vezes, com o estilo da pessoa, o jeito da pessoa, ou com o estilo mesmo que a pessoa tem de projeto. E aí... ela te procura e você já vai fazer uma coisa, né, meio que parecida. Mas às vezes acontece. Por exemplo, Jéssica, o meu estilo não é industrial, por exemplo. Mas eu já fiz várias coisas industriais, entendeu? Então vai muito do cliente, né, o que ele quer. Então... E hoje você tem um estilo, assim, você considera que você tem uma linha de pensamento e tal? Então, eu gosto bastante da coisa, assim, do aconchego. Então, assim, eu gosto de trabalhar um pouco cor nos projetos. A minha casa vai ter verde nela. Verdinho, claro, amor. O amorzinho é atleticano, ele vai me matar se deixar verde e branco. Vai ser só a cozinha e o piso, tá tranquilo. Só isso. Mas eu gosto, assim, de coisas que trazem um pouco mais de aconchego. Eu gosto de materiais naturais. Então, assim, pedra, madeira, sabe? Verde, tipo plantas. Eu tenho alguns apelidos, né? A louca das plantas, a maluca das almofadas. Que é isso. Só apelidos carinhosos. Só apelidos carinhosos. E eu gosto muito, assim, e eu sou mais entusiasta, porque a gente tem paisagens na faculdade, mas, de novo, é só um opa. Opa, tudo bom? Mas eu estudo bastante, então é uma coisa que eu gosto, é uma área que eu gosto. E eu tendo a colocar muito isso nos projetos, sabe? E você acha que os clientes buscam você por esse estilo, assim? Alguns? Eu acho que sim, assim. Por se identificar com os projetos que tem lá disponíveis, né? No Instagram, por exemplo, no portfólio, olhar e falar, nossa, isso aqui bate comigo. Ou às vezes até por soluções que a gente traz. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas... já há um tempo eu já entendi que eu gosto muito de ensinar algumas coisas. Então, às vezes eu tô fazendo, eu gosto de contar pra você, como é que você colou esse adesivo de parede? Eu fiz isso assim, assado. Então, eu gosto de compartilhar. Então, às vezes as pessoas também vêm por soluções que a gente dá. Tipo assim, eu vi que você fez um painel assim, assado, eu queria fazer assim na minha casa também. Então, às vezes não é nem pelo estilo, é por soluções que a gente dá, sabe? Então, mas eu acredito que sim, os clientes a maioria acaba vindo por se identificar com o estilo de projeto que a gente tem, que a gente apresenta. E quando você vai estudar, por exemplo, você chega a procurar algum tipo de estilo, alguma coisa assim? Porque é difícil focar em alguma
coisa, né? A gente tem muita coisa hoje, né, Alexandre? A gente tem muita coisa, assim... Infinito, né? Cara, se você pedir pra eu falar pra você quantos tipos de MDF tem, eu vou te chutar uns 500, assim. Porque a gente... Que viram 500 projetos diferentes, pelo menos. Entendeu? É uma coisa muito louca. A gente tem, assim, tanta possibilidade de revestimento, de cor, de acabamento, enfim, de iluminação. A gente tem tanta coisa hoje que realmente dá pra criar muita coisa. Então, qual foi a pergunta mesmo que eu me perdi? Se você foca em alguma coisa... Porque assim, ó, eu imagino... Você quer ficar mega especialista em projetos industriais. Entendi. Aí você vai acabar migrando pra tipo... as cores industriais são mais assim, as iluminações são mais sobrepostas. E daí você acaba nichando, né? Focando bem focado nisso. Hoje em dia, você foca em algum estilo pra estudar, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, não tem nada de... Não tem nada, né? Mas foge muito do clássico, por exemplo. O clássico é um negócio bem específico, bem determinado. O industrial também. É bem específico, bem determinado. Você estuda mais, sei lá... itens novos que existem no mercado, composições e tal, ou você foca em algum estilo pra estudar? Eu foco mais nas coisas novas que a gente tem no mercado pra entender, assim, o que tá vindo, o que tá entrando, o que pode substituir coisas que às vezes são muito caras hoje. Tem muito isso, né? Tem. O que tá substituindo o caro. Porque, assim, infelizmente tá tudo muito caro. Mas tem coisas que são um pouco mais em conta. Então, por exemplo, uma coisa que eu não costumo e eu acho que, assim, até hoje nenhum cliente me pediu, eu quero isso em projeto. Eu não especifico laca, por exemplo. Móveis laqueados. Não costumo colocar. Por preço? Eu não entendo nada de móveis. Por preço. Então, eu vou te contar. A laca é basicamente isso aqui. Olha só, tipo isso aqui, tá? E eu nem sei se isso aqui é uma laca, hein? Agora é. Tá bom, vamos fingir que é uma laca. Então, assim, ela é uma laca, só que o que acontece? Ela risca, entendeu? É uma coisa que risca, ela é mais frágil. A única coisa que eu sei é que não dá pra recuperar. Não é tão fácil de recuperar. Ela não é fácil. Porque sem querer eu fiz um riscão ali, ó, faz uns tempinhos assim. E daí eu falei, e aí, vamos recuperar? Ele falou, recuperar o quê, meu? Não tem como Não vai dar. Então deve ser laca isso aqui, tá vendo? Ó, eu não costumo especificar. Porque ela é uma coisa, é um material que... a laca, na verdade, é uma pintura em cima da madeira. Então ela pode ser assim, fosca, ou ela pode ser brilhosa, parecendo uma coisa polida. Tipo o painel que você tem ali atrás. É uma coisa mais brilhosa. E só que assim, quando você risca, é como se você arrancasse um pedaço de tinta. Tipo, você faz um pedaço de tinta. Então, pra você recuperar, você meio que tem que laquear de novo. Entendeu? Então, assim... é lindo, não sei o quê. A laca, pra mim, ela faz muito parte de um estilo muito clássico. Não trabalho estilo que vai ser difícil você ver, assim, um projeto meu com uns lustre. Sabe, assim, é difícil, porque... não bate comigo. Uma coluna romana no meio da sala. Então, isso aí, tá vendo? Da Itália, não trouxe comigo. Não trouxe. Mas é um estilo que não bate muito comigo, assim. Então, é uma coisa que eu não coloco. E a laca, ela é cara. Assim, o marceneiro sempre fala, 30%, 40% às vezes a mais. Caramba! Do que um MDF. E assim, que nem eu falei pra você, temos 500 opções de MDF. Com trocentas cores e acabamentos diferentes. Por que eu vou colocar uma laca? Entendeu? Às vezes, você quer fazer um detalhe, vai fazer um painel que tem uma curvatura, que daí no MDF vai ser difícil. Ok. Mas assim... de forma geral, não. Então, essa coisa da pesquisa dos materiais, ela é boa. Porque daí a gente entende coisas que podem substituir, que fiquem tão bonitas quanto. Ou que, enfim, simplesmente sejam mais funcionais, né? Então, eu gosto muito de pesquisar, assim, materiais. Gosto de... adoro ir em feira. Eu sou a maluquinha da feira também. Adoro trazer um monte de amostra pra casa pra poder olhar. E eu estudo mais ou menos em cima dos materiais. Tô esperando chegar um livro que eu comprei, que eu tô animada também, que tem... É um livro que tem vários estilos arquitetônicos de decoração, em estilos de interiores. Porque isso também ajuda a gente a se manter
fresco, né? Fresh. Sim. Então, eu gosto, assim, de olhar referência, mas, assim, num geral. Não é, assim, a num referência... estilo específico. Não. E pensando agora nesse assunto que você falou de, por exemplo, os produtos, tá surgindo muita coisa nova. A tecnologia ajuda muito, né? Tipo, não tecnologia de TV, por exemplo, mas, tipo, a forma de fabricação do MDF, por exemplo. Isso ajuda, às vezes, a reduzir custo. Sim. Ou surgiu uma tecnologia que deixa ele super mais leve, então é mais fácil de transportar, consequentemente é mais barato, sei lá. Isso vai ajudando muito o cliente final também, né? Nossa, porque deve ser um terror você apresentar um orçamento pro cliente. Um orçamento não, mas uma expectativa de custos. Que às vezes o cliente não faz ideia, nunca fez uma obra. Aí ele fala assim, quero reformar o meu apartamento. Tem 100 metros quadrados, eu queria fazer meio que tudo. Eu tenho 50 mil, será que dá? Aí você vai falar assim, talvez não vai dar, tá? E não é menosprezando ele, não. A gente fala de realidade de mercado, né? De tipo, não dá, não chega nesse nível. Como. Você pode colocar as coisas mais básicas, mas não tem porque tá tudo muito caro. Sim. Enfim, então... essas novidades vêm facilitando muito, eu acho, né? Tipo, com certeza. Pra poder não assustar os clientes e poder colocar o pé um pouco mais no chão, né? Porque com a tecnologia você avança pra produtos, às vezes, mais em conta e melhores. Talvez mais resistentes e tal. Com certeza. Tem um outro produto que você lembra, assim, que tipo... Cara, o primeiro, assim, disso que você tá falando, assim, que me vem à cabeça é, por exemplo, o vinílico. O piso vinílico, ele era uma coisa... É pra eu falar o que é o vinílico? Você sabe o que é? Mas eu vou falar pra quem não sabe. Então, assim, ó. Falei porque eu não sei então, também, gente. Então, assim, a gente... eu brinco assim, temos alguns tipos de piso, né? Os mais comuns em termos de aplicação, que a gente costuma especificar, que os clientes pedem e tal, é porcelanato, vinílico e... Na verdade, os clientes não pedem o vinílico. Eles geralmente falam porcelanato e o piso de madeira, que é o laminado. Que é o laminado. Fala laminado, estamos nas propagandas da TV, que eu nem lembro o que fala, mas aqui tem um laminado, então, o laminado é o famoso piso de madeira laminada, é como se fossem lâminas, assim, que é aquele piso quando você derruba uma chave no chão, do vizinho de cima, você escuta 3 andares pra baixo. Ele funil. É um funil, ele é meio barulhento, e ele é aquele piso que estufa, né? Então, assim, derrubou uma água, ou ficou água lá, ele vai estufar, porque ele é uma madeira, né? Então, mas ele não é um piso de madeira maciça, que é caro. A madeira maciça, de lei, boa, é cara pra tudo. Pra fazer móvel, pra revestir piso, é tudo muito caro. Então, ele é um piso que realmente são lâminas, que é mais barato, e ele não é mais quente, porque ele é de madeira. Tipo, você coloca um piso, põe o pé, hoje, um dia que tá frio, no porcelanato, no laminado, vai estar tudo frio. Frio igual. Frio igual, Frio igual é frio. É frio, é um pouco mais... Não, é tudo frio igual. E o que acontece? O laminado, ele sempre foi o mais barato, tá? É assim, independente da marca, ele é o piso mais em conta entre o vinílico e o porcelanato. Só que a diferença que você tinha de um laminado pro vinílico era assim, muito grande. O vinílico era muito caro. E o que é o vinílico? O vinílico é o piso que você muitas vezes vai encontrar em chão de hospital, porque ele tem, assim, cores sólidas, né? Mas ele já, há muito tempo também, vem em cores, em tons de madeira. Então, assim, ele fica igualzinho o laminado. Melhor até, porque ele tem ranhuras. Então, quando você passa a mão, ele tem textura. Tem as ranhurinhas de madeira. Você fala, você fala, nossa, gente. E assim... Madeira de lei. Madeira de lei. E ele tem o quê? A diferença? Ele é uma borracha. Ele é basicamente... Ele é uma coisa super fininha, assim. Ele é como se fosse um piso emborrachado. Ele até faz assim, blog, sabe? E ele não estufa, porque ele é borracha. Então, não absorve água nem nada. Você não pode roubar um secador de cabelo... ligado em cima dele, talvez. Então, né, eu acho que não. Derrubar um negócio fervendo, talvez ele dá não sei, né? Uma estragadinha perigosa, de leve. Dá uma estragadinha. Mas assim, em termos gerais, ele é um piso muito bom. E quando a gente tá falando assim, de laminado... Por exemplo, o laminado não se instala na cozinha. Então, a gente tá falando de locais de aplicação semelhantes. Você não vai instalar um laminado no banheiro. Você não vai instalar um laminado na cozinha, na lavanderia. Então, o vinílico, você Será que tem gente ouvindo agora, falando assim... Ai, meu Deus, eu instalei. Caramba, Jesus, eu fiz 2 camadas. Osvaldo, para de instalar! Larce! Tipo isso. Esperamos que não. Brasil, não vamos instalar um laminado no banheiro, vai dar ruim.
Mas, enfim, a gente tá falando assim de locais de aplicação semelhantes, né? O vinílico você pode instalar ele em cozinha, você pode instalar ele em lavanderia, mas o pessoal não costuma instalar, porque são lugares que você fica jogando água, né? Bastante água. E como ele tem ele é colado, muitas vezes tem o colado e tem o clicado, que é só encaixado. Ele muitas vezes é colado com cola à base de água. Se entrar água, ele não vai estufar, mas ele solta. Então você tem que ir lá colar de novo, entendeu? Mas assim, no geral, ele abafa som, ele é mais quentinho. Então assim, ele é um piso melhor. Então a diferença dele pro laminado de custo era muito alta. Assim, coisa de, sei lá, o laminado ser 49,90 metros quadrados e o vinílico ser 180 metros quadrados. Só o material. Fora a mão de obra o que já tornava inviável na hora de apresentar para um cliente. O cliente olhar para mim e falar assim, você tá maluca? Você fumou? O que é isso? É só se derrubar água que se estraga, né? Então vai isso aqui mesmo, entendeu? Então assim, você às vezes nem tinha muito o poder de tentar mostrar qual que era a aplicabilidade dele, quão melhor ele era do que o laminado, entendeu? E hoje tem laminado que ainda tá R$ 49,90, mas também já subiu de preço. Então, vamos lá, um bom laminado R$ 79,90 e a gente tem um vinílico, às vezes, a R$ 109,90. R$ 99,90. Então, ele já se aproxima mais. O chefe tá maluco hoje. O chefe tá maluco hoje. 99 né? Instalado já. Não, calma. 99, nada instalado. Sem só o material. Só o material. Mas aí, assim, os dois vão ter que ter uma mão de obra de instalação. O vinílico precisa de uns cuidadinhos um pouquinho a mais. Mas ainda assim, mas é que daí já são custos bem próximos, mais parecidos, né? Sabe? O laminado é mais barato. Você fala assim, qual que é? O laminado é mais barato. Não tem o que fazer. Mas assim, o vinílico não é tão mais caro a ponto de você não escolher ele mais. Então, isso foi questão de indústria, de tecnologia, inclusive até de aperfeiçoamento de mão de obra, né? Quando as pessoas começaram a aprender como que instala o vinílico, a coisa começa a ficar mais competitiva. Quando tem um cara só que instala, ele vai cobrar o que ele quer. Então, as coisas vão ficando melhores, assim. Mesma coisa as lâmpadas de LED. Era, sei lá, 7 anos atrás? Não. Tipo isso. 7 anos atrás, vou colocar 7, 8 anos atrás, foi quando a gente mudou pra casa. Lâmpada de LED era caríssima. Caríssima, de assim... Vale mais a pena comprar. A gente lá em casa fez isso, inclusive. Não façam isso, mas a gente nem tem mais. A gente comprou um tanto de lâmpada de LED e um tanto halógena lá em casa, na época que a gente foi comprar a iluminação. Porque era realmente muito mais caro. E hoje, lâmpada de LED, da halógena quase nem tem mais. Chips, pois né? é. Então, assim, graças a Deus a tecnologia vem também pra ajudar nisso. Não, e logo surge uma coisa pra substituir o vinílico, que é mais em conta melhor, e tal. mais em conta. Ou mesmo assim, o próprio vinílico consegue trazer uma linha diferente, que é mais em conta, mais acessível, sabe? Não, isso é muito bom, né? É porque comparar dois produtos, quando você tem um de 50 e um de 150, o de 150 tem que ser muito nítido, que ele é muito melhor. Superior, do cliente assim. pegar na mão e falar assim, meu Deus, parece um isopor, vai morrer isso aqui rápido. É difícil, né? Porque o cliente vem instalado e fala... Mas é a mesma coisa. O que você tá falando? Não tô entendendo o que você tá falando. Não, veja bem, é que é muito discrepante, né? Então, e não é né, é diferente de você ter sei lá, um móvel solto, assinado, ou um negócio assim, não entra nesse quesito, né? Não. Você entra em conforto e tal. Então, hoje em dia, quando tá mais próximo os valores, fica mais fácil de falar pro cliente, né? E até de mostrar. Eu lembro até hoje. A Ale e o Galvão foram uns dos meus primeiros clientes. São amigos meus, assim, uns fofos, inclusive. Até hoje, que um dia eles falaram assim, mas qual que é a diferença do vinílico pro laminado? A gente tava na Leroy Merlin. Eu falei assim, peraí. Aí eu peguei uma tábua do laminado, uma tábua do vinílico. Aí eu falei assim, me dá uma chave. Imagina, me dá uma chave. Aí eles me deram uma chave. Aí eu soltei no laminado primeiro. Aí faz aquele barulhão, né? Pá! Aí eu falei assim, solta no outro agora. Aí ele soltou, aí o Galvão falou assim, vamos levar isso aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma diferença discrepante, mas se você não faz, por exemplo, o teste de som, a pessoa vai falar assim, tá, esse aqui é mole e esse aqui é duro. Esse aqui é melhor, ele é duro, entendeu? Aquilo lá vai ficar, imagina, vou pisar, vai parecer que tá um tapete. Né? É muito louco. Então... E pra tudo tem isso, né? Tipo, isso foi o piso. Isso foi o piso. E o piso laminado, e daí a gente entra em porcelanato, depois a gente entra em iluminação, depois a gente entra em tinta, por exemplo, que deve ter diferença também, eu acho. Tem pra Teve tudo. a Casa Cor agora, nossa, teve tintas lá que eu falei, meu, que coisa mais linda. Você fica maluco, né? Nossa, maluco, textura isso que eu nem sabia voltando. que
Falei assim, gente, aquelas texturas que eu tinha pavor, assim, que eu lembro que uma vez eu empurrei meu irmão assim, e ele ralou a cabeça, a gente era pequeno. Ralou a cabeça na parede com textura, sabe? Ele, eu falei, ai, desculpa. E não dava pra brincar perto de textura, né? Porque tem duas texturas, eu não sei a diferença, mas tem duas texturas. Tem aquela que fica uns negocinhos pra... É o grafiato e o... Tem o grafiato é aquele que tem uns furinhos? É, que tem as ranhurinhas assim, ó. E qual que é aqueles que tem, textura tipo, uns negocinhos pra fora, assim? Tem o... Ai, aquele olha, o pessoal da pintura vai me matar. Mas assim, tem a projetada e o grafiato. O grafiato, ele tem uns negocinhos pra fora, pra assim? fora, é. Meu, isso aí, se você cair, você perde o braço, eu acho. É. Tem que cuidar. Foi nesse aí que você empurrou teu irmão? Ai, deve por ter querer sido. ou não? É, eu empurrei por querer, porque estava brigando, mas era... Mas eu era não lembro, normal, né? era normalzinho. Não, então foi de leve. Foi só um arranhãozinho na testa. Não, e isso acaba sendo... A tendência existe também, né? Que vai mudando as coisas, porque o estilo... os estilos vão mudando, a tecnologia vai mudando, e por mais que o produto seja ruim, por exemplo, ele acaba não voltando na moda. Por exemplo, vamos supor, o laminado. Não vai chegar a moda do laminado. Não. Eu espero que não, né? Pelo amor de Deus. Vamos supor que não. A não ser que eles inventem alguma coisa pra melhorar a composição do laminado. Por exemplo, aí tudo bem. Tipo, deixou o laminado acústico. E ele tá mais quentinho, ele parece uma madeira de lei. Pronto. Mas ele virou vinílico daí, né? Aí acabou. Acabou o prazer. Mas isso acontece com todos os produtos, né? E por isso que é muito bom de se manter atualizado, né? Porque às vezes tem o produto perfeito pro cliente que lançou semana passada. Aí você tem que entender que o custo dele é bom, que ele cabe no bolso do cliente e ele tem as propriedades pra atender a demanda ali, né? E ao mesmo tempo, assim, o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes o produto lançou semana passada e porque ele lançou semana passada ele tem um custo muito alto. Mas às vezes ele vai atender super bem. Aí tem que ter aquela coisa do custo-benefício, né? Trazer as explicações do porquê que talvez aquilo seja muito melhor do que outra coisa. Daí vai realmente da gente explicar e se fazer entender. Porque tem isso também. Às vezes o cliente fala simplesmente, não, é muito mais caro, não quero, tá tudo certo. A gente vê outra opção, né? Tem isso também. O cliente, pra você é difícil apresentar o orçamento pra cliente, assim? Ou... Normalmente... O que acontece? Eu brinco assim, cliente às vezes quando me procura pra fazer o projeto, eu falo assim, a gente tem duas formas de fazer. O projeto, não a parte da obra. Vocês podem falar, crie sem limitações, e não quer dizer que eu vou escolher o material mais caro da face da história. Como vocês podem me falar assim, olha, eu tenho um orçamento de X mil reais. Aí, se eles me vêm com um orçamento de X mil reais... eu tenho que ser realista para aquele cliente. Então, o que eu brinco sempre? É brincadeira, mas é verdade. Tipo assim, eu quero fazer uma obra. Aí eu sempre falo assim, eu parto do pressuposto que uma obra vai começar em 100 mil. 100 mil reais! Vai depender. Ela pode ser um pouco menos. Você vai trocar piso? Não vai? É um banheiro? É um banheiro? É uma cozinha? O que é? Então, assim, mas vamos fazer uma reforma de apartamento, sei lá, 60, 70 metros quadrados, queremos uma marcenaria e tal. Pensa que você tem que ter 100 mil ou, enfim, parcelar 100 mil porque é o que vai gastar. E aí, quando o cliente vem com um orçamento prévio em época de projeto, e ele fala, eu tenho X pra gastar, você acha que dá? Eu falo assim, bom, o que a gente vai ter que fazer lá? Vamos ter que fazer assim, assado. Eu acho que dá, ou não. Isso aqui não vai dar. Então, dá pra gente fazer um projeto legal, mas você vai ter que executar em partes, por exemplo. Então, essas conversas acontecem, né? Mas... Não, é super sadio, né? Acontecer Precisa, isso, né? Pra não criar uma ilusão, né? Porque daí acontece a questão da frustração. Você faz apartamento magnífico e aí o cliente não vai poder executar. Pronto, acabou o sonho, E não é né? nem questão de poder aquisitivo, é questão de, tipo, realidade. Realidade. Né? Saber, não, vai custar 100 mil. Você tem 100 mil? Não tenho e talvez eu nunca consiga. Beleza. Então vamos fazer uma coisa... Nesse ponto aqui, desse jeito que tá, não dá. Vamos pra outro... Vamos fazer uma coisa mais real, né? E assim... Uma coisa que a gente fala que realmente o que é caro, né? O que é um investimento maior? A marcenaria, ela é uma fatia muito grande das reformas no geral, porque o MDF é caro, ferragem é cara, instalação é cara, tipo, é muito caro. Então, é uma parte que custa muito. A parte da obra bruta em si, ela é cara, mas é o que a gente sempre fala. Às vezes o cliente fala, não posso executar tudo. A gente fala assim, então vamos fazer toda a parte bruta primeiro. E aí você vai executar o resto conforme você puder.
que é a parte bruta? Putz, temos que trocar o gesso, iluminação, elétrica, tem porcelanato, revestimento. Então a gente faz. Porque aí todo aquele poeirama, aquela desgraceira toda já tá resolvida. E aí depois eu vou fazendo a marcenaria com calma, aos poucos. Eu mesma no meu apartamento não vou fazer tudo. Tá, eu sei o custo das coisas. Então eu vou comprando as coisinhas que dá. Teve coisa que eu comprei ano passado, né? Porque eu tenho como estocar algumas coisas. Então a gente entende a nossa realidade. E aí a gente tem que passar isso também quando o cliente vem procurar a gente, né? Porque o orçamento, eu sempre ouço dos profissionais, arquiteto, designer, que o orçamento é uma palavra complexa para falar para um cliente, né? Porque alguns clientes imaginam que você vai falar assim, quanto você pode gastar? 100 mil. Daí você vai gastar 100 mil. Não, às vezes é a reforma de um banheiro. Você pode gastar 100 mil, beleza, mas eu posso colocar 5 privados, uma em cima da outra. Talvez não chegue nos 100 mil. Pois é. Então, é mais uma base pra ser realista, né? Exato. Porque tudo tem média de preços. Você vai colocar som, você vai colocar piso, qual piso que você quer? Então, vai sair na faixa de tanto. Não tem como chegar nesse valor. Ou, não, tranquilo. Dá pra gente executar sem maiores problemas. E assim, normalmente, quando o cliente não tem geralmente o cliente tem orçamento. E isso é uma coisa muito legal. Como a internet ajudou muito nisso. Um parênteses aqui, né? As pessoas, elas estão mais informadas. Isso é muito bom. Porque antigamente era assim, tinha Irmãos à Obra. Eu amo. De paixão. Todos os programas de reforma eu adoro. O que acontece? A reforma acontece do dia pra noite lá. 3 semanas tá pronto. Tá. Um cômodo. Eles fazem um cômodo em 3 semanas. E olha lá, tá? O resto da casa, eles já falaram isso uma vez numa entrevista. Que o que eles mostram no programa, são 4 semanas, vai durar. Puta, é só a cozinha, entendeu? É 1 mês só pra cozinha. Que já é um tempo rápido. Mas o resto da casa, eles continuam reformando e o programa já acabou, entendeu? Então, antigamente as pessoas às vezes não entendiam essa coisa do acontecer muito rápido lá fora e aqui não. Mas hoje as pessoas estão mais informadas. Então as pessoas têm noção do preço das coisas. As pessoas pesquisam, né, muitas vezes o preço de móvel solto. Então quando eu falo assim, uma mesa custa, sei lá, dependendo da mesa, R$1.000, a pessoa não vai mais surtar comigo e fala, tá maluca? Não, a pessoa vai falar assim, realmente custa R$1.000. Dá uma olhada aí pra você ver. E eu faço muito isso. Putz, eu faço muito isso. Às vezes eu vou fazer passeio em loja, porque eu gosto de andar nas lojas, olhar as coisas. Eu falo, isso aqui tá barato, hein? E daí antes de vir alguém falar, você tá maluco, essa barata? Eu já vou lá no Google e ainda coloco assim o gravado lá, ó. Tá vendo como tá barato? Olha que o preço aqui em outros lugares. Então assim, entendeu? Porque às vezes a pessoa realmente precisa ver pra crer. Então, e as pessoas estão muito situadas, assim, porque elas estão pesquisando mais, estão tendo acesso às coisas mais facilmente. Então, elas estão tendendo a chegar mais realistas pra nós. Então, aquela história do eu quero reformar meu apartamento, eu tenho R$2. Essa não existe. É difícil acontecer. Então, as pessoas estão mais informadas, então é mais fácil. E essa parte de orçamento, de novo, né? Quando a pessoa tem já vamos colocar assim, um teto ou uma proximidade ali do que ela pode gastar, a gente já pensa no projeto desse jeito, né? A gente já faz ele ali, tipo... Assim, aqui tá o orçamento dela. A gente já faz ele meio assim, ó. Tem que caminhar meio junto ali, pra não... Puta, eu vou especificar um negócio carésimo, um mármore da Itália que tem que vir importado e safra que não tem, entendeu? Então, a gente já faz a coisa meio alinhada pra não assustar, né? E pra estar na realidade também do cliente, pra não gerar essa frustração. Então, o orçamento realmente é uma... palavra meio mística, a gente gosta de falar estimativa de custo. Estimativa de custo. Perfeito, aí você já mata aquele inicial ali que vai assustar o cliente um pouco. Mas realmente é uma estimativa real, né? A gente, quando faz orçamento das coisas, faz em cima do projeto. Então, você tá com o projeto na mão, você vai orçar, né? E vai orçar o que tá ali. Então, ó, do jeito que tá aqui, vai ficar isso aqui, X. Tá? Então tá bom. Ai, meu Deus! Então tem que escolher. Vamos mudar então, calma. Entendeu? Não, e é bom isso, né? Essa questão que você falou da internet também, o pessoal acaba comentando que é bom nesse sentido, é muito bom, né? O do cliente, ele vir mais informado. Só que é ruim, às vezes, dele vir mais informado também, né? Porque tem muita coisa que não existe, tipo...
É mais real, difícil, né? Tem um renderzão maravilhoso lá com Ai, quero morrer. uma nave espacial. Eu quero essa nave. Eu quero essa nave. Mas é bom e é ruim, né? Só que talvez seja mais positivo porque tem mais acesso à informação e seja mais fácil de... a gente pesquisa aqui rapidinho, já resolve, ver como não tem como fazer isso. Ou não, você tá vendo que a faixa de preço é isso e tal. Com certeza, assim, sempre, tudo tem, né, os prós e os contras, não tem muito como fugir. Tem muita coisa. A minha mãe é maluca, a Regininha é maluca de me mandar vídeo na internet do Reels de coisas mágicas de marcenaria. Ela fala, meu Deus, olha essa cama descendo do teto. Meu Deus, olha essa cama surgindo do nada. Ela me manda vários vídeos desses, aí eu fico assim, bem legal, é bem legal. Só que assim, pra fazer aquilo... É legal pra um Reels. É caríssimo, é legal pra um Reels. Ou não é funcional, né? Às vezes não é funcional. Assim, muitas vezes é funcional. Mas assim, pra executar isso aqui no Brasil, é muito caro. Às vezes na China é de boa fazer, entendeu? Isso aqui é caro. Então, assim, poxa, a gente vê muito assim, a cama é encostada, vai fazer. Pro cara executar aquilo, ele vai ter que usar uma ferragem especial. É uma coisa que às vezes vai ser duro de puxar, entendeu? E aí, será que vai valer a pena? Entendeu? Às vezes não vai valer a pena. Não, então, e o cara vai querer deitar ali, vai demorar 15 minutos pra descer a cama. Nesse sentido, eu acho que às vezes muita coisa não é funcional, porque tem uma pousada aqui, não sei se é em Curitiba ou em algum lugar, que tem uma cama que sobe e vai lá pra cima, assim. Fantástico, maravilhoso. Porque daí tem ela sobe, tipo... Você já viu, Fer? Teve... Não, mas... numa Casa Cor teve, eu vi. Mas essa pousada, tipo, é um dos quartos mais... exóticos, e tal, assim. Porque daí tem um buraco no teto. E daí ele joga você pra ver, tipo, as estrelas. Ai, deve maravilhoso, ser lindo. Maravilhoso. Só que, tipo, não é tão funcional pra você ter em casa, coisa, talvez. Exatamente, é uma coisa temática, tipo você ir num parque de diversões, isso, entendeu? É temático. É temático. Você vai lá, aí o pessoal tem a manutenção, com certeza a diária deve ser caríssima pra você ficar nesse lugar. Mas é uma coisa específica pra um hotel, pra uma pousada, né? Enfim, mas não pra ter em casa. Então, lógico que tem soluções e soluções que dependendo da gente tem que aplicar pra determinado espaço, mas tem coisas que são realmente reais, né? É muito caro, meu Deus do céu. Eu penso, minha mãe é isso. Show de bola. Mas, passou rápido, muito tempo, mas foi muito bom conversar contigo, conhecer a tua experiência e tal, ouvir as tuas histórias. E a gente fica por aqui. Tá bom, eu que agradeço muito o convite. Vocês são muito queridos, o Sefer também, fofinhos. Adorei. Show de bola. Então, pessoal, obrigado por quem ficou aí até o final, acompanhou a gente nesse 48º podcast. Reitero pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, não só aqui no Instagram. Na verdade, aqui não, né? Porque vocês devem estar vendo a gente no YouTube. Mas no Instagram também, no Spotify, acompanhem lá pra ver quem mais vai vir aqui conversar com a gente. Acompanhem os cortes também, que é um outro canal que a gente tem, só pra pegar as partes mais interessantes e acabar jogando num canal separado. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.